Olá, professor. Bom dia. Aqui é o Vinícius. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre fundição em areia. O meu grupo é composto pela, né, Maria Luísa, pelo Pedro Henrique, pelo Reinaldo, por mim e pelo Ian, né? Então vamos lá. Vou falar um pouquinho é, sobre a introdução, né, de fundição em areia. Aqui a gente tem o nosso sumário. Vamos ter introdução à fundição em areia, processo de fundição em areia, tipos de molde de areia, vantagens da fundição em areia, limitações da fundição em areia, estudo de caso e a conclusão. Vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre o que é a fundição em areia, né? Então, o que é? Como eu coloquei aqui no slide, a fundição em areia, a fundição, na verdade, né, ela é a técnica usada para transformar um metal em uma peça industrial, com forma e dimensões exatas. Para isso, esse metal é levado a uma temperatura capaz de transformá-lo de sólido em líquido. Depois desse processo, né, na sequência, ele é despejado em um molde, que pode ser de areia ou metálico, permanecendo ali um tempo suficiente para que seu resfriamento e solidificação seja alcançado, resultando nas peças necessárias para os diversos tipos de empresa e indústrias. O processo de fundição, né, ele pode ser variado, como areia ou mods metálicos. Aqui a gente está falando em areia. Agora um pouquinho sobre a fundição em areia. A fundição em areia ela é mais usada na produção de peças de aço e de ferro fundido, já que esses moldes eles não costumam desculpa, na verdade, esses moldes são os que costumam, né, suportar as melhores, a melhor alta taxa de fusão. A fundição em areia também pode ser usada para a produção de peças de liga de bronze, alumínio, latão e magnésio. Agora falando um pouquinho sobre a fundição em areia verde, de todos os processos, de todos os métodos usados, né, em fundição em areia, a modelagem em areia verde ela é mais simples e empregado. Aí você pergunta por quê? Quais são as vantagens disso, né? Então, as vantagens são a redução, né, dos custos, porque os moldes de areia verde são mais baratos. Ele tem uma boa estabilização dimensional, né? Uma menor possibilidade de trinca e uma manufatura simplificada. Então, isso tudo envolve a decisão da empresa, né, ou da onde for fazer o seu processo de fundição, a usar os moldes de areia verde, por a questão de custos e tudo mais que eu citei aqui. Bem, falando ali do processo de fundição de areia, como já dito, é o processo tradicional, é um processo mais tradicional, né, que a gente tem de fundição. Ele é bem antigo e tudo mais, exatamente pela facilidade que está fazendo atuando com esse processo, né. Ele basicamente baseia-se em um modelo que vai partir de um molde que é feito de areia. Esse molde tenta encobrir, criar cavidades que depois vai ser despesado um metal já totalmente no ponto de fusão em estado líquido nas cavidades desse molde feito de areia. O processo de fundição em areia ele pode ser dividido em etapas assim de forma superficial na fabricação do molde, fabricação dos machos, fusão do metal, o vazamento ou enchimento no caso, a desmoldagem, que é a retirada do que já foi solidificado do metal líquido, e o acabamento, que é basicamente fazer a limpeza, a rebarba, que se for necessário, geralmente vai ser necessário. Vamos aí estar falando então inicialmente da fabricação do molde. Como dito, o intuito desse processo é criar um molde de areia. O molde basicamente é toda aquela parte de fora, além do que é utilizado, né, no metal vazado para criar aquela geometria. É basicamente uma forma, um negativo, basicamente que será gerado ali do que é o preenchimento feito pelo metal. Ele é feito de areia, muito provavelmente antigamente foi porque foi analisado, né? É um material abundante na natureza que é de fácil moldagem. Posteriormente a gente vai comentar também que
Ele vai ser feito de várias formas. Mas a gente antes, né, é necessário de que você vai usar o metal fundido, é necessário criar esse negativo, que aqui no caso é o molde, modelo, perdão, que vai estar sendo utilizado ali para você estar fazendo criar esse negativo propriamente na areia, para depois, enfim, em si, né, estar utilizando o metal fundido da sua escolha para gerar aquele produto na areia. A gente usa material como madeira, metal, plástico, isopor e tudo mais. A relação desses materiais está muito ligada com a vida útil que você vai ter de fazer aquele processo. Por exemplo, eu vou fazer uma peça que eu preciso de muitas unidades, 10.000 unidades, eu vou fazer de metal porque vai durar mais. Eu preciso fazer uma peça simples, eu vou fazer de plástico, de isopor, enfim. Basicamente relativo à sua demanda. A fabricação dos machos, a macharia basicamente é um negativo que está presente ali dentro do que vai ser o metal fundido vai ser despejado. Supõe que a gente tem tipo uma furação, alguma coisa dentro de um bloco. Se você for pensar a geometria que seria encontrada, seria tipo um furo totalmente direto, e a macharia basicamente serve para estar complementando o molde, como é dito, as cavidades, perfurações, depressões que são presentes em uma peça. A fusão do metal ela é feita introduzida no forno e vai depender da liga que está sendo utilizada. Você vai basicamente esquentar aquele metal, né? Vai ser aquecido até chegar no ponto de fusão, que é a temperatura de fusão. Posteriormente é feito o vazamento, que é basicamente você pegar o seu cadinho, o balde e tudo mais, que vai estar aquele metal já em estado líquido, e você vai estar despejando na cavidade que foi criado o molde de areia em questão. É muito importante lembrar que a temperatura de vazamento inferior é a temperatura de saída do forno. Temperaturas muito altas a gente tende a perder a temperatura, então é muito importante sempre elevar o metal a temperaturas acima da fusão, para que você garanta que quando ele chegue no molde ele esteja em uma temperatura que não ocorra tipo uma solidificação muito prematura. A desmoldagem. Antes da desmoldagem é um processo que tem que ser considerado, porque é ali que é formado todas as propriedades, né, mecânicas da peça durante a solidificação e o resfriamento, né? Todas as propriedades dendríticas e tudo mais, as propriedades do metal são desenvolvidas nesse processo. Então é um processo que é o mais importante, é o que define a qualidade da sua liga, e muito mais da geometria é o processo que deve ter mais cuidado, né? Porque depende de todos os outros fatores para chegar na hora da solidificação e você ter feito um trabalho legal. A desmoldagem, por consequência, é parte de você estar basicamente tirando a areia em torno da sua liga, metal, enfim, sua peça já solidificada. Uma alternativa que eu trago aqui também em fundição de areia é a alternativa de fundição por ablação, que ela ajuda no resfriamento, é feito por meio de pulverização de água em torno da areia e tudo mais, porque essa areia, como eu não comentei, essa areia precisa estar úmida, porque você precisa moldar essa areia para ela fique no formato tudo certinho. Uma areia comporta muito com grão, ela tende a cair, despencar e tudo mais, então uma areia que já está molhada. O processo de fundição o processo por ablação tende a ajudar também nessa forma de estar moldando a areia, mas também ele é muito importante, porque a água vai estar em uma temperatura muito inferior ao metal e ajuda no processo de ablação, no caso de resfriamento. Essa água tem um fluxo totalmente calculado, ele é medido por segundos, geralmente a gente tem faixas de 100 a 200 segundos que auxiliam no resfriamento. Mas voltando para o desmolde basicamente é a retirada do material, no caso é o molde de areia, para que você revele a peça. Com a peça já revelada, temos acabamento, pode ser polimento, uma pintura de pó, para tirar as porosidades, uma falha na geometria, às vezes o seu molde teve alguma falha e tudo mais. Basicamente fazer uma rebarba assim, da peça feita. Em casos extremos, pode ser usinada também. Você pode ter feito a peça solicitando uma usinagem, mas o acabamento geralmente já é aplicado numa peça já pronta.
Os tipos de processos, a gente tem dois principais, que é a areia verde. A areia verde, como comentei, a areia ela tem, que ser, ela tem que ter introdução de água. Geralmente você tem uma parte de 80 para 10 de areia e outros compósitos, mas vamos colocar tipo um 80-20, areia, água e outros compósitos que constituem a liga aí, certo? Porque é basicamente para ajudar na moldagem, né, propriamente da areia. O endurecimento à argila é mais complexo porque ele atua de forma diferente, né? Ele basicamente atua com você estando a seco, né? Então, o que acontece? Você vai precisar de materiais chamados os binders, né? São os colantes, os adesivos que vão garantir que o metal fique colado na areia. É um processo mais caro. Qual a condição? A areia verde ela é muito mais abundante, é um processo muito mais barato. Ela pode ser reutilizada, aquela areia ali que você tirou o metal, você vai dar uma limpadinha nela e você vai estar utilizando de novo. Acaba que a sua superfície fica muito porosa, é um acabamento muito grosso e é pouco preciso. O endurecimento da arte, já no caso aqui, né, ele não é utilizado, o que você usa no compósito junto com sua areia é perdido. Na verdade, não é perdido, mas é muito difícil reciclar, você vai ter uma pouca parcela reutilizável, porém o acabamento é muito fino e muito preciso. Então, depende basicamente do que você vai estar fazendo, né? Se for um processo que eu comentei, usam 10 mil peças, não é interessante fazer o endurecimento ao ar, mas sim areia verde, enfim. Areia verde, voltando aqui pela terceira vez, é o tipo de molde de areia mais abundante, porque é o mais barato, é o mais comum e é o mais tradicional que temos. Aqui a gente tem aquela relação, que a areia em 88%, a argila, que eu esqueci de comentar anteriormente, chega até 11%, a água e outros materiais que são introduzidos aí nessa liga de molde. O silicato de sódio, que é um composto metasilicato e amplamente utilizado em aplicações de proteção contra incêndio, é um caso mais nichado, uma aplicação mais existe. O silicato de sódio tem base de areia, de vidro, como é dito que aplicações de proteção contra incêndio, quando você vai usar uma liga totalmente inflamável, enfim. Para finalizar, temos as areias de resina, que é uma alternativa aí, né? A areia verde e tudo mais também é muito bem moldável, né? Ela misturaria com quartzo e tudo mais. A propriedade dela é para fluidez e captação de custo acessível. É uma alternativa basicamente à areia verde, que obviamente vai estar passando propriedades à liga final, né? O produto da sua peça sendo produzida vai ter diferença sim nas propriedades mecânicas, mas é uma alternativa direta que comporta da mesma maneira em questões de moldagem. Olá, professor. Eu sou o Pedro Henrique e vou falar um pouquinho aqui agora sobre as vantagens da fundição em areia. Bom, começando aqui pelo custo do molde, a gente sabe que o molde de areia ele tem um custo bem menor comparado, por exemplo, com o molde metálico, porque a gente sabe que a usinagem é um processo muito caro e no caso do molde metálico você tem o custo do material do molde. E então, em uma peça muito grande, por exemplo, a fundição em areia ela é bem mais viável. Bom, sobre a extração, a gente sabe que na fundição de areia o molde ele é quebrado. Então, a extração ela é bem mais fácil, já que elimina a possibilidade da peça ficar agarrada devido à sua geometria. E como a areia ela é porosa, ela possibilita a saída dos gases provenientes do processo. Você elimina assim a retenção de ar, que pode gerar deformidades na sua peça. Ainda sobre as vantagens da fundição em areia, a gente pode citar aqui a ampla faixa de materiais que você consegue fundir em areia, já que você não tem tanta preocupação assim com o ponto de fusão do material, já que por exemplo, no molde metálico, corre o risco do ponto de fusão ali dos dois materiais serem parecidos e acabar fundindo ali sua peça no molde. E outro ponto também é a facilidade que você tem de alterar o design da peça, alterar o projeto, já que o molde
ele não é permanente. A cada processo ali você quebra ele, então você consegue fazer uma alteração no projeto, aumentar o furo, diminuir um furo e tal. Coisa que você não consegue num molde metálico, porque o molde ele é permanente. Outro ponto aqui, uma vantagem, né, que você tem a reciclabilidade da areia. A cada processo, você consegue reciclar essa areia para fazer um novo molde. Bom, agora falando um pouquinho aqui sobre as limitações da fundição em areia, a gente pode citar aqui o acabamento superficial, que ele é inferior de um molde metálico, por exemplo, e a rugosidade ela fica um pouquinho maior e você tem a possibilidade de ter inclusão de areia na peça. E isso faz necessário um processo posterior de acabamento, coisa que geralmente o molde metálico você não tem tanta essa necessidade. A tolerância dimensional também tem que ser um pouco maior devido a isso. E, bom, você tem a necessidade também de um modelo físico. No caso de um molde metálico, esse modelo pode ser virtual, pode ser um CAD e tal. E a produtividade também ela é mais limitada, porque a cada processo tem que fazer um novo molde e isso acaba sendo um processo mais lento. E outro ponto aqui é a baixa taxa de resfriamento, já que a transferência de calor ela não é tão rápida como no molde metálico. E isso pode acarretar um maior crescimento dendrítico secundário, e, consequentemente, você vai ter uma peça que tem uma menor resistência. Olá, vou falar um pouco sobre o nosso estudo de caso. Nosso tema escolhido foi fundição por ablação, que inclusive foi o tema que nós utilizamos no trabalho anterior, que foi o trabalho do artigo científico. Mas antes de falar do artigo científico em si, gostaria de introduzir o que é a fundição por ablação. Então, basicamente, é a fundição em areia convencional, porém no processo de desmoldagem há um jato de água na peça que faz com que ela resfrie e solidifique mais rápido. O título do artigo escolhido é Efeito da espessura da fundição nas características de solidificação e parâmetros microestruturais da liga de alumínio-silício quase eutética produzida por processo de fundição por ablação. O intuito desse estudo foi mostrar como que as espessuras da peça fundida iam influenciar nessa solidificação e o que isso ia mudar na microestrutura do material. O resultado que eles obtiveram foi que a fundição por ablação é uma boa escolha até 70 milímetros de espessura. Acima disso, seria preciso criar um mecanismo para que esse jato de água chegasse em todas as superfícies. E também para que a peça fosse resfriada, uniformemente e não tivesse nenhum dano na microestrutura desse material e, posteriormente, também nenhum problema mecânico com essa peça. Professor, boa noite, eu sou o Ian. E concluindo o que o pessoal falou, nós tentamos mostrar aqui no trabalho como a fundição em areia é um processo versátil e econômico para a produção das peças metálicas. Ela oferece uma combinação de versatilidade e acessibilidade. Com o trabalho, a gente tentou enfatizar a importância de compreender os princípios básicos da fundição em areia, desde a preparação dos moldes até o vazamento do metal, para poder alcançar os devidos resultados, né? Nós também mostramos aqui e tentamos destacar bastante os benefícios de usar essa técnica de fundição e os desafios também, as desvantagens também de usar essa técnica, né? E terminando aqui para poder concluir mesmo o trabalho, em um cenário onde que a demanda por componentes metálicos só cresce, né? Esse setor industrial aí é um setor
que sempre tem crescido bastante. A fundição em areia, ela, apesar de uma técnica antiga, ela permanece como uma técnica bastante valiosa, permitindo uma produção eficaz de peças que impulsionam esse setor, né? E boa noite, e é isso.